Jesus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero aqui externar a minha alegria em poder mais uma vez ter o privilégio de ministrar a poderosa palavra de Deus. Louvo a Deus por este momento. De especial quero externar meu agradecimento também ao nosso querido pastor Samuel, que é presidente da Secretaria da Semadem, Campus Sobral, que nos fez este convite que recebemos com muito apreço. E eu quero louvar a Deus também pela vida da nossa direção, nosso querido presidente do campo, pastor Francisco Guilherme, juntamente com a nossa pastora Dila, e o nosso copastor Laerte Cavalcante, juntamente com a missionária Salma. Que Deus abençoe aos nossos diretores, Deus abençoe a todos os obreiros que compõem o Ministério Madureira, todos os dirigentes que estão na frente das congregações, desempenhando o papel de ganhar vidas para Jesus Cristo. E eu quero de antemão também mandar um abraço aqui para minha família, para meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho que estão em casa assistindo essa live, a todos os meus amigos também que ficaram de assistir essa live. Deus abençoe. Muito obrigado a todos pelo carinho, tá bom? Eu quero ser bastante objetivo na mensagem nessa noite e eu tenho uma plena convicção que o Evangelho de Cristo é poderoso para fazer coisas muito mais além do que nós pensamos ou imaginamos. E é uma noite especial em que o Senhor nos reuniu para este momento. Então, que venhamos a dar glória ao seu nome e exaltar ao seu nome. E juntamente com os meus amados irmãos, eu quero aqui abrir a Bíblia Sagrada com vocês no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16 e no versículo de número 13. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16 e versículo de número 13. A epígrafe dessa passagem vai falar sobre a confissão de Pedro. E eu quero tematizar também esta mensagem como a impactante confissão de Pedro, tá bom? Vamos ler esta passagem bíblica que diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Que texto maravilhoso, né? Que mensagem do Evangelho poderosa ao nosso coração. Meus amados irmãos, em sua jornada missionária com seus discípulos, Jesus chega às partes de um lugar chamado Cesareia de Filipe. Para quem estuda geografia bíblica, sabe muito bem que esse território fica às margens do Monte Hermon, que é também conhecido como Monte da Transfiguração de Jesus. E foi aproximadamente ao pé deste monte que Jesus resolveu
interrogar os seus discípulos com duas perguntas. Isso nós acabamos de ler no texto. A primeira pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é a seguinte, versículo de número 13. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Diante dessa pergunta, logo, os discípulos respondem dizendo: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros falam que tu és apenas um dos profetas. Essa foi a resposta que os discípulos deram à primeira pergunta de Jesus. Logo após os discípulos responderem, Jesus prontamente entra com a segunda pergunta, dizendo: e vocês, quem dizem que eu sou? Essa pergunta foi diretamente de Jesus para os seus discípulos. Eu fico imaginando como os discípulos se sentiram ao ouvir aquela segunda pergunta feita por Jesus diretamente para eles. Lembrando que todos os discípulos estavam ali reunidos. Estava João, estava Tiago, Bartolomeu, estava André, estava Judas, estava Tomé, estava Pedro, enfim, todos estavam reunidos. E Jesus fez aquela pergunta se dirigindo aos seus próprios discípulos. Agora, preste atenção. No meio daquela tensão diante da pergunta de Jesus, um dos discípulos se expressa. E quem foi esse discípulo, presbítero Dionélio? Lemos no texto, no versículo de número 16. E disse Pedro, o discípulo que se expressou diante da segunda pergunta de Jesus e ganhou destaque pela resposta, foi Pedro. O que Pedro disse? Para entendermos melhor a resposta de Pedro, precisamos relembrar o que Jesus perguntou. E o que Jesus perguntou aos seus discípulos? O que vocês dizem que eu sou? A resposta de Pedro foi a seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Pedro respondeu a esta pergunta de Jesus, não era porque ele era um sociólogo, não era porque ele era um cientista, não era porque ele tinha uma faculdade, não é porque ele estudava filosofias, nada disso. Olha como é impactante o que eu vou lhe dizer agora. Jesus respondeu aquela pergunta porque ele recebeu uma revelação divina. Ele recebeu uma revelação do alto. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus, ele fica maravilhado com a resposta de Pedro, e ele vai testificar com o que Pedro falou, dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque disseste bem, não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E é baseado na narrativa desse texto que eu quero, nesta noite, tirar algumas lições sobre essa passagem. O tema que eu quero dar é, como já falei a princípio, a impactante
confissão ou declaração de Pedro. Preste bem atenção. A primeira lição que eu extraio desse texto é o seguinte: Jesus não é o que muitos afirmam. Olha como nesse culto de missão, nessa noite, esse ponto ele é de suma importância. Porque muitas pessoas falam acerca de Jesus, mas devemos ter o cuidado, porque Jesus não é o que muitos afirmam. Eu tirei esse tópico desse ponto do versículo de número 14. Quando os discípulos vão responder a primeira pergunta de Jesus, porque Jesus havia perguntado o seguinte: o que as pessoas falam acerca de mim? Aí os discípulos vão responder, dizendo: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és mais um dos profetas. Essa foi a resposta das pessoas, essa foi a resposta dos homens, essa foi a resposta das multidões. Porém, Jesus não é o que muitos afirmam. Essa multidão equivocadamente falavam acerca de Jesus, equivocadamente responderam sobre a pessoa, de quem é a pessoa de Jesus. E hoje, infelizmente, hoje nos nossos dias, muitas pessoas vivem na mesma ignorância, no mesmo equívoco daquela multidão passada. Não sabem responder quem é Jesus, não sabem qual é a personalidade de Cristo, qual a sua obra salvífica, a sua obra redentora, a sua obra substitutiva. Não sabe por que é que ele veio a essa terra e não sabe quem ele é. Essa é a multidão do versículo de número 14. Não sabem responder. Se você fizer uma análise aqui dessa resposta da multidão, você vai concluir que a multidão estava dividida em pensamentos, dividida em argumentos acerca da pessoa de Jesus. E essa divisão, durante toda a história da própria humanidade, tem feito as pessoas ficarem divididas por causa das religiões, por causa das crenças, por causa das culturas, por causa das filosofias, por causa de teorias humanistas. E muitas pessoas vivem sem uma razão para viver, porque desconhece a pessoa de Jesus. Sabe qual é a razão de viver para o homem? Já vou aqui declarar para você. A razão de viver para a humanidade é Jesus. Nós vivemos para Ele, nós vivemos para a glória dEle, nós andamos para a glória dEle, nós respiramos para a glória dEle, tudo é dEle, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. O nosso propósito de vida é saber cada dia mais, como Oséias vai falar, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E nos nossos dias, como estamos vivendo dias de muito conflito verbal, de muitos conflitos políticos, de muitos conflitos sociais, o nome de Jesus, a pessoa de Jesus tem sido atacada. Porém, eu estou aqui para revelar para você, através do Evangelho, através da inerrante palavra de Deus, quem é Jesus. E eu peço você que fique até o final, que com certeza Deus vai tocar no teu coração, como já está tocando, como já está falando. Voltemos aqui. A multidão falou equivocadamente sobre Jesus, acerca de Jesus. Agora preste atenção. O segundo tópico que eu extraí desse texto é o seguinte: o primeiro foi
Jesus não é o que muitos afirmam. Agora pega essa. Segundo tópico. Jesus é o que o Pai revelou. Baseado no que Jesus falou para Pedro. Na segunda pergunta, Jesus fez duas perguntas. Uma em relação à multidão e a segunda em relação aos discípulos. E na segunda pergunta, Pedro responde que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus testifica e afirma o que ele falou, dizendo: disseste bem, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. O Pai revelou para Pedro quem era Jesus. Então nós só podemos só podemos saber de fato quem é Jesus através da revelação do Pai. E eu vou lhe mostrar um texto bíblico que está escrito em Mateus, capítulo de número 11, bastante conhecido, a partir do versículo 25, onde Jesus vai fazer uma oração rápida e vai dizer o seguinte, vai responder o seguinte, e Jesus respondendo disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Então só podemos conhecer a Cristo, a pessoa de Cristo, através de uma revelação divina, de uma revelação do próprio Deus, do próprio Pai. Agora preste atenção aqui no que eu vou lhe dizer. Como podemos conhecer a Cristo? Vamos começar a conhecer a Cristo aqui através da argumentação de Pedro, através da declaração de Pedro, através da confissão de Pedro, já que Jesus confirmou que a declaração de Pedro era uma revelação do Pai. Primeiro, Pedro disse: tu és o Cristo, preste atenção, o Filho do Deus vivo. Nessa declaração de Pedro, revelada pelo Pai, nós temos duas partes que revelam a pessoa de Cristo, a característica de Jesus. Primeiro é que Pedro vai afirmar, vai declarar com toda convicção que Jesus é o Cristo. A palavra Cristo no grego quer dizer Christos, que é uma pronúncia no plural. Já no hebraico, a palavra Cristo deriva-se da palavra Machia, que quer dizer Messias. Pedro estava declarando em poucas palavras que Jesus era o Messias. A palavra Cristo significa ungido. Ou seja, ele estava dizendo: Jesus é o Messias ungido pelo Pai, enviado pelo Pai para resgatar tanto o seu povo, que era a nação de Israel, ou por que não dizer toda a humanidade dos seus pecados. Agora preste atenção, vamos aqui desenrolando e descortinando a revelação de Deus. Na segunda parte Pedro vai dizer: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Na primeira parte Pedro diz: tu és o Cristo. E na segunda parte ele diz que Jesus, além de ser o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Na primeira parte nós temos o ofício de Cristo, que é o quê? Que revela a sua missão. E na segunda parte nós temos a divindade de Cristo. Aleluia! E é esses pontos que a humanidade, que muitos precisam saber a verdade, porque esse é o desejo de Deus, pastor Samuel. O desejo de Deus, se você ler a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, 4 e 5, vai dizer assim:
Isto é bom e agradável aos olhos de Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade de Deus é que a verdade, ela esclareça este mundo que vive em trevas. Aleluia. Então deixa eu lhe dizer, a segunda declaração de Pedro, narrando que Jesus é o Filho de Deus, ele está apresentando a divindade de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A divindade de Jesus. E a divindade de Jesus, relatada por Pedro, é muito profunda, é muito mais do que a gente possa expressar em apenas uma frase, como foi a de Pedro. Porque não somente Pedro vai declarar a divindade de Cristo, não somente Deus deu a revelação a Pedro para declarar a divindade de Cristo, mas Deus também em toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse, você vê que Cristo é o centro da mensagem de Deus, da revelação de Deus. E você vai ver que em outras passagens bíblicas Cristo aparece. E eu vou me ater aqui no Evangelho porque eu não tenho muito tempo para expor aqui tudo. Mas em rápidas palavras vou aqui mencionar para você. Jesus, como Filho de Deus, do Deus vivo, ele era Deus. Se você vê lá em João capítulo de número 1, versículo 1, o evangelista, o apóstolo João vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João está dizendo que Cristo, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo é a pessoa de Jesus, e aponta para a divindade de Jesus. Ele não somente estava com Deus, mas ele também era Deus. Você vai ver também em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, o texto falando sobre Cristo. Diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se como servo até a cruz, da qual Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no seu nome se dobre todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, glória a Deus, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Será que você tem essa revelação? Será que você tem essa revelação da pessoa de Cristo? Aleluia! Muitas pessoas, pastor Samuel, às vezes eles têm o conhecimento bíblico, mas lhe falta a revelação. Lhe falta a revelação do Pai, a revelação de vida. Muitos cientistas, muitas pessoas estudam a Bíblia, mas não têm a revelação de quem realmente é Cristo. Porém, passeando pela Bíblia, nós vamos perceber quem é Cristo. Preste atenção. Se você ler também lá em João capítulo 3, versículo de número 16, você vai ver o propósito pela qual Jesus veio. O Messias veio e Deus revelou para nós. João 3,16, bastante conhecido, diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aqui a passagem bíblica revelando a divindade de Jesus, o seu ofício, a sua missão e sobre a sua pessoa. Existe na Bíblia Sagrada uma cura que Jesus realizou, que revela um pouco da sua divindade,
da sua natureza divina. Vejamos lá em Mateus, a partir do capítulo de número 9, vai nos falar sobre o paralítico de Cafarnaum. Colocaram esse paralítico diante de Jesus. Em vez de Jesus logo pronunciar a cura daquele paralítico, o que é que Jesus faz? Jesus disse: filho, perdoados são os teus pecados. A Bíblia diz que os fariseus que estavam ao redor de Jesus ouviram o que Jesus havia falado, o que Jesus havia mencionado. E o texto vai dizer que eles razoavam em seu coração, ou seja, em outra tradução diz, em seu pensamento. Eles não falaram, mas eles pensaram, dizendo: que homem é esse para perdoar pecado? Só quem pode perdoar pecados é Deus? Eles só pensaram, mas Jesus, em sua divindade, como Ele é Deus, como Ele é onisciente, onipresente, onipotente também, Ele falou o que Ele estava pensando, dizendo: porque vós razoais em vosso coração, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Ele disse: paralítico, levanta e anda. E foi o que aconteceu. Cristo revelou a sua onisciência e revelou o seu poder naquele exato momento diante daquelas pessoas. Aleluia. Eu poderia citar outras passagens falando sobre Cristo. Agora preste atenção. Cristo, ele possuía duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. E nós vemos isso durante a sua jornada ministerial de missão, quando a princípio, em sua natureza humana, Jesus ele tinha mãe, mas não tinha pai. E na sua natureza divina, Jesus tem pai, mas não tem mãe. Na sua natureza humana, Jesus sentiu fome de pão, mas na sua natureza divina, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Em sua natureza humana, Jesus sentiu sede, ao ponto de chegar para uma mulher de Samaria e dizer: mulher, me dá um pouco de água. Mas em sua natureza divina, Jesus olha para a mulher samaritana e diz: mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu é que me pedirias água, e eu te daria água viva, e colocaria dentro de ti uma fonte que jorraria para a vida eterna. Aleluia, aleluia. Em sua natureza humana, Jesus, em uma viagem missionária com os discípulos no barco, no mar da Galileia, ele sente sono, e ele dorme na proa do barco. Mas em sua natureza divina, ele não dorme, ele não cochila, ele está atento 24 horas, aleluia, ele trabalha 24 horas, e ainda em sua natureza divina, ele se levantou daquele barco e repreendeu o vento e o mar, e os discípulos ficaram surpreendidos com Jesus, surpreendidos com Cristo, dizendo: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Na sua natureza humana, Jesus chegou em Jerusalém e começou a chorar, porque Jerusalém estava sempre rejeitando os profetas que Deus estava enviando. Mas em sua natureza divina, Ele é aquele que envia profeta, e Ele é aquele que limpa as lágrimas de quem está chorando. Em sua natureza humana, Jesus chegou em Betânia e também chorou pela morte de seu amigo Lázaro, porque ele estava em sua natureza humana. Ele sentia as emoções humanas, sim, mas em sua natureza divina, ele chegou diante daquele túmulo. Antes ele declarou para Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E depois chegou diante do túmulo e disse: tirem a pedra. Na hora que eles tiraram a pedra, Jesus disse: Lázaro,
vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Você precisa conhecer mais a Cristo. Você precisa saber quem é mais Jesus. Aleluia, eu queria ter bastante tempo para falar muito sobre Ele. Mas eu sei que você tem uma Bíblia na sua casa. E você pode estudar mais sobre a pessoa de Cristo. Saber, porque é fundamental para você ter vida eterna. Jesus falou em Mateus, se não falha a memória, Mateus capítulo 5, versículo 39. Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Em sua natureza terrena, pastor, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi açoitado em sua natureza terrena. Em sua natureza terrena ele foi crucificado. Pregos, espinhos, escárnios, rejeição, sede, dor, sofrimento, blasfêmia, tudo ele sofreu naquela cruz. E ali na cruz eu tiro algumas lições sobre Jesus. Ele, sendo a videira verdadeira, se fez raiz de terra seca. Ele sendo Senhor, ele se fez servo. Ele sendo pastor, ele se fez ovelha. Ele sendo sacerdote, ele se fez sacrifício. Ele sendo rei dos reis, ele se fez réu, culpado naquela cruz. E por que ele fez isso, presbítero Dionélio? Em sua natureza terrena. Isaías vai explicar. Isaías capítulo de número 53, a partir do versículo de número 3. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Precisamos reconhecer o que Cristo fez por nós, pastor Samuel, na cruz do Calvário. Precisamos, você que ainda não tomou a maior decisão da sua vida, que é entregar sua vida para Jesus, você precisa reconhecer o que Ele fez por você na cruz do Calvário. O que Ele fez por você, ninguém na terra, nem no céu, nem debaixo da terra poderia fazer. Porque em Romanos capítulo 6 ou capítulo 13, não me falha a memória, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, pela graça, de graça, favor imerecido de Deus, é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está vendo? Em sua natureza terrena, Jesus pagou esse preço. Mas em sua natureza divina, cantora Gabi, ao terceiro dia, pastor Samuel, pastor Laerte, ele ressuscitou, vencendo a própria morte, vencendo principados, vencendo potestades, vencendo o pecado, vencendo o diabo. Lá em Apocalipse diz que ele tomou as chaves da morte e do inferno. Cristo venceu a cruz. Aleluia. Já dizia John Stott, em um dos seus livros sobre missão, ele diz o seguinte: Cristo morreu a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. Por isso que Paulo, em uma das suas epístolas, ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
E ele vai escrever ainda em suas epístolas dizendo: quem está em Cristo, nova criatura é, pois as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Agora você entende por que é que Pedro, naquele momento, recebeu uma revelação de Deus? Agora você entende por que é que Cristo testifica, confirma, conclui dizendo: Pedro, tu és bem-aventurado, porque não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E o próprio Deus Pai, ele vai falar sobre o Filho, sobre a divindade do Filho. Lembra lá do Rio Jordão? Quando João termina de batizar Jesus, uma voz brada do céu, ecoa do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem minha alma se compraz. Lembra do Monte Hermon, que é conhecido, como eu falei a princípio, o Monte da Transfiguração? O próprio Deus aparece ali, estava Jesus, Elias e Moisés, e junto com Jesus estavam os seus discípulos Pedro, Tiago e João. A voz de Deus ecoa no monte dizendo: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Oh Deus, o próprio Pai revelando o Filho. E não somente o Pai, mas outros personagens da Bíblia Sagrada vai falar sobre Jesus. O nascimento de Jesus foi impactante. Lá em Belém, os anjos cantaram no nascimento de Jesus dizendo: hosana a Deus nas alturas e paz entre os homens, porque hoje na cidade de Belém vos nasceu o Salvador do mundo, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Onde após tudo isso passar, no livro de Apocalipse, João, quando estava batizando, disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá no livro de Apocalipse você vai ver os anjos dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de receber glória, honra e louvor pelos séculos dos séculos. Esse é o Jesus que eu estou falando para você, que eu estou pregando para você. Ele pode mudar a história da tua vida. Agora preste atenção e eu vou concluir aqui. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta, eu quero terminar essa mensagem fazendo duas perguntas. No início, quem fez duas perguntas foi Jesus. E eu quero concluir fazendo duas perguntas para você. O que você sabe sobre Jesus? E quem é Jesus para você? Depois de tudo que você ouviu, ou tem ouvido em outras ministrações, de outros irmãos que já passaram por essa live, falando sobre Jesus, o que você sabe sobre Jesus? E para você, com uma experiência pessoal que você já teve ou ainda não teve, quem é Jesus para você? Jesus levantou aquela pergunta para os discípulos acerca da multidão, do que a multidão falava sobre ele. Jesus perguntou diretamente para os seus discípulos, perguntando quem era ele. E Jesus está perguntando para você agora: quem é Jesus para você? Não sei se você sabe, mas Jesus é aquele que pode te salvar do inferno, preparado para o diabo e seus demônios. Eu tenho que falar o evangelho. Jesus é aquele que pode te livrar do lago de fogo.
Jesus é aquele que veio para assumir o nosso lugar na cruz, levar sobre si os nossos pecados, assim nós venhamos a confessá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele veio para tirar, eliminar, apagar o nosso nome do livro da culpa e escrever o nosso nome no livro da vida. Jesus, ele diz uma certa feita para uma multidão: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei o nome dele diante do Pai e diante dos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai e diante dos santos anjos. Quem é Jesus para você? A resposta que você der para o céu, a resposta que você der para Deus, a resposta que você der para Cristo, através da sua vida, através da renúncia do pecado, através da santificação de vida, é que vai determinar a tua salvação por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Aleluia! Quem é Jesus para você? Você sabia que Ele morreu pela tua família? Ele morreu pelo teu filho que está nas drogas. Ele morreu pela tua filha. Ele morreu pelo teu marido que está talvez na cachaça, que talvez saiu de casa. Ele morreu para salvar o teu casamento. Ele morreu para libertar, para curar, para salvar o mais miserável homem. Agora eu quero concluir dizendo: se fosse por Deus, pastor Laerte, amados irmãos, se fosse pelo amor de Deus, Ele salvaria todo mundo. E Ele já mostrou isso, enviando o seu Filho. João 3,16. Mas por que Deus não vai salvar todo mundo? Porque existe uma condição. E a condição é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A condição é crer em Jesus. É crer em Jesus. Confiar. A palavra crer quer dizer apoiar-se sobre um firme fundamento. Apoie sua vida em Cristo, nos ensinamentos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa salvação só depende de Cristo. Você crê em Jesus? Você crê nele como teu Senhor e como teu Salvador? Essa resposta você vai ter que dar para Deus. E você pode dar agora, porque não se sabe o dia de amanhã. Aleluia. Se fosse pelo amor de Deus, Ele salvaria todo mundo, mas não salva porque Ele deu o livre-arbítrio de escolha. Você escolhe se vai levar a cruz ou não. Você escolhe se confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ou não. Isaías nos dá um conselho. Isaías capítulo 55, versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele e é grandioso em perdoar. Eu quero deixar essa mensagem para você, que Deus alcance teu coração através dessa revelação. Faça como Pedro, confesse, declare, reconheça que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida. E se você crê, será salvo tu e a tua casa. Que Deus em Cristo abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.